Ok, então já vamos iniciar com a nossa aula. Para quem não me conhece ainda, prazer, Mauro Miguel aqui, formador de Excel, Power BI e ajudo profissionais a destacar no local de trabalho, impressionando com relatórios automáticos, dinâmicos e chamativos. Então, hoje, estou a ver aqui o MoMA, que está, é só fala Chibabava, profissional de saúde, sim. E Jonas Maputo, técnico de via férrea. Ok, perfeito. Então, o que nós vamos aprender a fazer na aula dos. Cadê? Ok, então, vamos lá começar com a nossa aula de hoje. Então, antes de eu começar a explicar o que vamos fazer aqui, conseguem ver a minha tela? Conseguem ver a minha tela? Moma, sim, perfeito. Então, vamos aprender hoje a fazer Jonas, sim, ótimo. Não aprender a fazer aqui um relatório simples como esse. Se alguém está impressionado com o que eu vou mostrar aqui, acredite, os meus alunos fazem algo muito melhor que isso. Esse aqui é o básico do básico do básico do básico do básico do básico. Mas que para quem não tem assim familiaridade com o Excel, isso aqui é um uau. Hermínio não consegue ver a minha tela, mas os seus colegas conseguem, Hermínio. Os seus colegas conseguem. Mas por precaução, stop share. Vou voltar aqui a partilhar a minha tela. Share e share screen. E share screen. Então, como dizer, vamos aprender hoje a criar um relatório como esse aqui. Um relatório simples, mas que já chama a atenção. Que já chama a atenção. Então, veja só. E aqui para a direita, eu tenho aqui esse filtro, como pode ver, em que eu tenho aqui esses produtos que são comercializados aqui, em que se eu clico, por exemplo, na parte da amendoim, eu vou aqui ver o comportamento desse produto aqui no meu relatório. Aqui no meu relatório. Então, esse aqui, como eu disse, é um relatório simples que nós vamos aprender a fazer só com um e único filtro. Então, esses dados aqui, eles provêm desta base de dados aqui. Provém dessa base de dados, em que nós temos aqui essas colunas todas, ID do pedido, data, loja, produto e essas outras colunas. Então, dessa base aqui, que não dá para tirar nenhuma conclusão, nós conseguimos pegar essa base e criar um relatório como este aqui, em que daqui conseguimos ver que esse produto aqui, ômega 3 é o produto que é mais vendido, o produto que é mais vendido. E esse produto aqui, ele vende mais no último trimestre, praticamente, do ano, que é de setembro. Aliás, vende mais no último semestre, por começar daqui de outubro até dezembro. Então, olhando para esse relatório, temos aqui esses insights que antes não eram possíveis extrair daqui dessa base de dados. Então, esse eu vou mostrar como fazer aqui. Esse aqui já é o dashboard pronto. Então, nós vamos começar aqui do zero. Então, como pode ver aqui na nossa referência, nós temos aqui uma análise mensal. Agora, aqui na nossa base de dados, nós temos apenas
a data. Então, nós temos que primeiro aqui na base de dados extrair a data não, extrair primeiro o mês para depois já avançar já com as outras análises. Então, se eu quiser aqui extrair o mês, é simples. É só chegar aqui, colocar mês. Ok, eu quero extrair o mês. Para extrair o mês, eu vou usar aqui a função text. Então, vou chegar aqui, vou colocar igual text. Essa função me pede dois argumentos. Primeiro é o valor, segundo é o formato. O valor aqui é a data em si. Separador. Para mim aqui, o separador é vírgula, mas você pode ser ponto e vírgula. Então é só reparar nesse detalhe aqui. Então, depois disso, vou aqui abrir aspas, vou colocar MMM. Por que eu coloquei três M's? Para eu poder ver aqui o mês abreviado. Porque se eu colocar quatro M's, ele vai trazer aqui, ele vai me retornar a palavra completa. E a palavra completa, January, dezembro, novembro, são palavras que vão ocupar muito espaço no meu dashboard. E quando nós fazemos um relatório, ou quando nós fazemos um dashboard, gerir o espaço é a coisa mais desafiadora. Então, aqui eu vou trazer aqui esse mês abreviado. Daqui é só dar um Enter, ele já percebeu que aqui o mês é mês de janeiro. Chegou aqui, em vez de eu pegar e arrastar até lá embaixo, é só chegar aqui e clicar duas vezes, só isso. Daqui ele vai fazer aqui um autofill. Então, aqui está, primeira etapa concluída com sucesso. Tudo bem. Agora, como pode ver aqui, nessa minha base de dados aqui, eu tenho janeiro a se repetir muitas e muitas vezes. Não é possível fazer um relatório com dados duplicados. Então, o que nós temos que fazer? Temos que pegar, temos que pegar aqui essa base e criar uma tabela resumo. Então, eu já preparei aqui essa planilha com as tabelas resumos. No dia a dia, como é que nós fazemos o relatório? Nós nos organizamos. Isso é, temos uma planilha e só vamos alimentá-la com dados. Ok? Aqui está. Depois, vamos ter uma outra planilha que só vamos ver aqui as análises, os dados assim, resumidos. E depois, uma outra planilha que já vamos efetivamente criar o relatório. Por que essa organização é importante? Porque amanhã, se eu quiser fazer uma outra análise, é só eu vir continuar aqui e depois fazer aqui um pequeno ajuste no meu relatório. Então, quando nós fazemos um relatório, nós sempre nos organizamos. Temos uma planilha que sempre que a gente tiver dados novos, a gente vem acrescentar aqui. Depois disso, vamos ter uma planilha com as análises que serão feitas. Vamos lá. Tenho aqui essa base aqui. O seu chefe pode querer, por exemplo, saber nessa base aqui quais são os produtos ou qual é o produto mais vendido e qual é o produto menos vendido. Então, aqui quer dizer que o consumo por produto é uma análise. Temos aqui uma coluna de vendas. Queremos saber, por exemplo, a evolução das vendas mensalmente. Então, essa também é uma análise. Podemos saber a quantidade de itens comprados por mês. Também é uma análise. Então, eu analisei essa base de dados aqui e já preparei aqui as análises que nós vamos fazer. Que nós já vamos fazer. Então, o seu chefe, ele vai lhe pedir um relatório, vai lhe pedir aqui as análises que ele quer ver no relatório. Então, daqui anotas e depois já começa a preparar aqui as análises que nós já vamos fazer aqui juntos. Tudo bem. Então, para nós podemos pegar uma base de dados grande, que nem esta aqui, e resumir, nós temos que usar um recurso muito importante aqui no Excel. Então, peço para escrever nos comentários quem conhece esse recurso importante que nós usamos para resumir dados. Aqui no Excel, vamos usar um recurso muito importante para poder fazer aqui o resumo de dados.
Então, alguém sabe qual é esse recurso importante que nós usamos? Em um minuto, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Alguém sabe qual é o recurso? Nelson escreveu query. Hum. Não, vamos usar o query. É um conceito assim mais avançado, então não é o query que vamos usar para o objetivo atual. Não é o query que nós vamos usar. Então, senhores, ok. O recurso que nós vamos usar aqui para podermos pegar esses dados e resumir é tabela dinâmica ou, em inglês, pivot table, que é um recurso básico do Excel que nós usamos para poder resumir dados. Porque aqui eu tenho vários itens duplicados, não tenho como fazer nenhuma análise aqui, ok? Então, eu vou clicar em qualquer célula, vou para aqui, Insert, e eu vou criar aqui uma tabela. Então, ele já aqui mapeou esse intervalo todo, que diz como se de A1 até J 2747. Vou clicar aqui em OK. Então, agora, como pode ver, eu acabo de inserir uma tabela. Acabo de inserir agora uma tabela. E sendo tabela, aqui eu consigo ter recursos adicionais. E como eu sei que eu estou numa tabela, quando eu clico fora, minha última guia aqui é Help. Quando eu clico aqui dentro, tenho aqui Table Design. Então, ao clicar aqui, por exemplo, eu posso inserir um slicer. O que é um slicer? Slicer é um filtro. Eu posso clicar aqui, eu posso querer, por exemplo, filtrar por mês e por produto. E ao clicar em OK, veja só esses botões que acabam de aparecer aqui. Por quê? Porque eu estou perante uma tabela. Ainda não usei o conceito de pivot table. É só um conceito que eu estou aqui a passar. Então, por exemplo, aqui eu tenho essa base de dados. Ao clicar aqui em parte de amendoim, veja só, eu consigo filtrar só itens de pasta de amendoim. Ao clicar aqui em cima, em janeiro, por exemplo, eu consigo ver só os itens de pasta de amendoim para o mês de janeiro. Para o mês de janeiro. Ao clicar aqui em fevereiro, o cenário muda para fevereiro. Ao clicar aqui em ômega 3, os dados mudam para o ômega 3. Veja só, esses recursos aqui, eu só tenho acesso a eles porque estou agora a usar uma tabela. Mas como eu disse, esse aqui não era o meu objetivo, então posso eliminar isso, posso clicar aqui em cima, deletar e aqui também deletar. Tudo bem. Tenho aqui a minha tabela. Sendo uma tabela, eu posso chegar aqui, cliquei em Table Design, depois aqui em Table, posso apagar aqui e escrever base, por exemplo. Esse é um nome simples, é um nome que eu vou inserir aqui que facilmente vou poder lembrar. Então, vou aqui dar um Enter. Então, a minha tabela agora, o nome dela é base, ok? Então, para quem chegou atrasado, qual é o seu objetivo aqui? É pegar uma base de dados como essa, com cerca de 2.000 linhas, e criar uma tabela resumo como esta aqui. Um relatório resumo como este aqui. Esse é o nosso objetivo. Agora, para podermos chegar nesse resultado, primeiro temos que pegar esses dados e resumir usando tabela dinâmica, que é isso que nós vamos fazer aqui agora. Então, eu vou posicionar aqui o cursor e já vou inserir a tabela dinâmica. Então, vou clicar aqui em Insert e aqui na guia Insert, logo aqui à esquerda, tenho aqui Pivot Table. Ao clicar aqui em Pivot Table, ele aqui me pede para eu selecionar uma tabela ou intervalo. Ele, como quer tabela, então vou aqui escrever base, que é o nome que eu atribuí à minha tabela. E aqui ele pede para eu
escolher onde quero colocar a pivot table. Será na planilha existente, exatamente na célula B3. Eu vou clicar em B3 inicialmente. E aqui só clicar em OK. Em OK. E aqui eu já preparei todas as análises que vou fazer. Aqui eu quero a margem média por mês. Então, como eu quero a margem média por mês, eu vou trabalhar com essa coluna aqui, que eu tenho aqui a margem. Então, aqui eu vou pegar no mês e arrastar para as linhas. Então, como eu peguei no mês e arrastei para as linhas, então cada mês aqui está em uma linha, como pode ver. Veja só aqui, eu tinha várias ocorrências, vários registros de janeiro, como pode ver aqui. Deixa ela só ver. Então, eu tenho aqui 230 linhas de janeiro, mas quando eu peguei nesse campo janeiro e arrastei para as linhas, eu aqui consegui ter em pouco tempo uma tabela de resumo. Então, é isso que faz uma pivot table. E eu vou pegar na margem e vou arrastar para os valores. Olha só, aqui está. Mas agora, essa análise aqui está absurda. Está absurda. Aqui eu quero saber a média da margem. E quando nós pegamos uma coluna com dados numéricos e arrastamos para os valores, ele sempre, por padrão, soma. Mas nós não queremos a soma, queremos saber a média. Então, aqui dentro desse campo, botão direito, vou até Summarize Values by. Então, em vez de sum, eu quero aqui o average. Então, se eu clicar aqui em average, e agora consegui aqui ajustar a minha análise. Então, veja só. Aqui está. E eu não preciso mais de criar uma nova tabela dinâmica para poder avançar com a minha análise aqui. O que eu posso fazer aqui? Eu posso simplesmente copiar toda a tabela, Ctrl C, chegar aqui e Ctrl V, só para poder aqui reutilizar a minha tabela dinâmica. Ok? Agora aqui eu quero fazer uma análise por produto. Então, logo de cara, vou aqui desmarcar no mês e vou lá em cima procurar o produto. Aqui está. A coluna produto tem texto. Quando eu dou um check, ele logo pega esse campo e arrasta para as linhas. E aqui eu quero saber os produtos mais vendidos. Logo, eu vou aqui substituir essa análise por quantidade. Então, veja só. Aqui tenho agora essa análise. Consigo ver aqui que o ômega 3 é o item mais comprado e a pasta de amendoim aqui é o item menos comprado. Fica assim. É o item menos comprado. Perfeito. Aqui eu quero saber o faturamento por mês. Então, vou remover aqui a margem e depois vou pegar o valor de venda e vou trazer para aqui. Então, aqui está o faturamento por mês. Aqui eu quero ver a quantidade. Então, vou remover aqui a quantidade. Aliás, vou remover aqui a margem e vou aqui colocar a quantidade. Então, veja só. Em pouco tempo, eu peguei nessa base grande com mais de 2.000 linhas e tenho aqui uma tabela resumo. Tem agora uma tabela resumo. Então, para que serve uma pivot table? A pivot table serve para pegar um grande volume de dados e ter aqui dados já resumidos. Esses dados aqui nós já podemos pegar para um relatório. Então, aqui já vou criar uma nova planilha que vamos chamar de dashboard. Pode ser dashboard ou pode ser relatório. Aqui está. E eu vou pegar essa informação, vou trazer para cá. Vou trazer para cá. Agora, tenho aqui essas quatro análises. Agora, a grande pergunta: qual é o gráfico certo a utilizar em cada situação? Qual é o gráfico certo
a utilizar em cada situação. É o seguinte, se nós temos dados temporais, o melhor gráfico a utilizar é gráfico de coluna, é o gráfico de linha, porque no gráfico de linha nós conseguimos ver aqui o comportamento, assim, os altos e baixos num gráfico de linha. Mas também podemos usar um gráfico de coluna, porque nesse gráfico aqui a leitura é feita da esquerda para a direita. Então, tem dados temporais, logo de cara, o melhor gráfico a usar é o gráfico de linha. Mas por usar também o gráfico de coluna, certo? Agora, nessa análise aqui, eu tenho aqui produtos mais vendidos. Se eu tenho aqui produtos, podem ser, por exemplo, produtos, podem ser fornecedores, podem ser clientes. Então, se eu tenho aqui, por acaso, produtos, o melhor gráfico a utilizar é o gráfico de barra, porque nesse gráfico aqui nós conseguimos fazer o ranking. O que é isso de ranking? A gente consegue ver no gráfico do maior para o menor. Então, logo de cara aqui, o item que mais se destaca está na parte superior e que menos se destaca na parte inferior. Então, aqui vamos usar para poder variar um gráfico de coluna, um gráfico de barra e depois cá, gráfico de linha. Então, como é que eu crio um gráfico? Eu só clicar aqui dentro. Como eu quero um gráfico de coluna, vou até guia Insert, depois aqui está logo aqui de cara, gráfico de coluna. Vou clicar aqui, eh, cliquei aqui na borda, em que eu consigo mover o gráfico. Ctrl X para eu poder cortar o gráfico. Vou chegar aqui e eu vou colar o gráfico. Aqui está. Então, em seguida, vou voltar aqui. Eu quero inserir um gráfico de barra. Cliquei aqui dentro, inserte, e aqui no mesmo grupo, tem aqui embaixo o gráfico de barra. Vou clicar no gráfico de barra, Ctrl X, vou chegar aqui e eu vou colar o gráfico. Aqui está o gráfico. Vou voltar para aqui, clico, inserte. Eu quero agora esse gráfico de linha. O gráfico de linha está aqui embaixo, aqui, ou aqui no meio. Clico. Eu vou usar esse gráfico aqui, Line with Marca. O que é isso de marca? Marca esses pontinhos aqui. Então, vou pegar nesse gráfico, Ctrl X, e vou trazer para aqui. Vou trazer para aqui. E, para terminar, o outro gráfico, ou a outra tabela, inserte. Aqui, gráfico de barra, gráfico de linha, desculpa. Vou clicar aqui, Ctrl X, vou chegar aqui e Ctrl V. Então, aqui está. Aqui está. Então, dessa base de dados aqui com 2.000 linhas, eu já consigo aqui ter esses dados resumidos. Ter esses dados resumidos. Mas agora, para essa referência, o que eu fiz? Aqui para o fundo da planilha, eu usei essa cor que eu já preparei aqui. Todas as cores, é no Excel, Power BI, Photoshop, qualquer ferramenta visual, todas as cores possuem códigos. Então, essa cor aqui escura, o código é esse aqui. Então, eu já vou copiar esse código, Ctrl C, vou chegar aqui, vou clicar em qualquer célula, depois Ctrl A. Ctrl A é um atalho que serve para poder selecionar todas as células na planilha. Eu, como uso a versão em inglês, é Ctrl A ou A de All. Agora, se fosse a versão em português, seria Ctrl T, T de tudo. Só isso. Então, depois vou para Guia Home, tem esse baldinho aqui, vou clicar aqui e vou até More Colors. Vou clicar aqui em More Colors, tem Custom, e aqui eu vou colar esse hexadecimal. Ainda fica assim. Então, aqui eu mostro o quê? Que a cor atual é o branco,
mas a cor não vai ser essa cor escura. E eu clicar aqui, como pode ver, então já muda a minha planilha aqui. Então, o que falta fazer agora é uma questão mais de formatação, que seria, por exemplo, essa legenda aqui, eu não preciso dela, posso clicar e remover a legenda. Esses gráficos têm um fundo branco, mas aqui na referência os gráficos não têm fundo. Então, como é que eu faço para remover o fundo? Clica no gráfico, vai para Format, e aqui no Format tem o Shape Fill. E aqui no Shape Fill vamos dizer o quê? Vamos dizer No Fill. Então, quando a gente clica em No Fill, fica assim. Posso clicar no outro, dizer aqui no fill. E agora eu não preciso mais de clicar aqui e vir para o no fill. Quando eu clico em no fill uma vez, ele memoriza aqui à esquerda. Então, se chegar aqui, clicar, veja só como que fica. Clico aqui no outro gráfico, format, vou dizer aqui também no fill, vou clicar aqui, vou dizer aqui também no fill. Então fica assim. Agora, Mauro, como é que eu faço para ver a informação? Simples. Eu posso clicar aqui embaixo e já aqui na guia Home, mudar aqui para branco. Aqui, para esse gráfico de bar, de colunas, esse eixo aqui eu não preciso dele. Por quê? Porque eu posso exibir os valores aqui, em cima de cada coluna. Como que eu faço isso? Clico no botão esquerdo, botão direito e Add Data Label. Então, consigo ver aqui os valores. Agora, para ler a informação, é só clicar Guia Home e a cor branca aqui. Agora, essas linhas aqui chamam-se linhas de grade. É só clicar em qualquer linha e depois delete. E não veja só, o primeiro gráfico está a ganhar vida. Agora, esses botões aqui, é só clicar no gráfico. Vamos para Pivot Chart Analyze e clica aqui em cima, nessa opção de Field Buttons. Ao clicar, desaparece. Aqui, mesmo caminho, clico aqui, Pivot Chart Analyze, aqui em cima, desaparece. Agora, para o gráfico de barras, esse eixo aqui, eu não preciso dele. É só clicar aqui em qualquer barra e Add Data Label, só. Depois clico aqui, cor branca. Clico aqui também, cor branca. E assim eu consigo formatar o gráfico. Clico nesse eixo, vou remover. Clico nesse aqui, branco. Clico neste, vou remover. Clico nesse aqui e aqui a cor branca. Agora, aqui eu posso pegar, remover, posso pegar aqui, remover. Esses botões eu já mostrei, é só clicar em qualquer parte do gráfico, pivot chart e desativa os botões. Clico aqui e vou aqui desativar os botões. Então, veja só, o meu relatório está aqui a ganhar vida. Está aqui a ganhar vida. Daquelas 2.000 linhas que não vai tirar nenhuma conclusão, agora já tenho aqui esse relatório bonito e diferenciado. O que falta aqui é clicar nesse gráfico e Add Data Label. Não consigo ler, clico aqui, cor branca. Agora, esse gráfico aqui, o gráfico de linha, quando a gente adiciona os rótulos, ele coloca à direita da linha. Então, como a gente faz para poder posicionar na parte superior? É só clicar no gráfico. Nesse mais que surge aqui, vamos seguir o Data Label, que é a etiqueta ou o rótulo. Clica aqui. Ele aqui colocou à direita. Nós queremos acima. É só clicar aqui em cima. Agora, aqui farei a mesma coisa. Ou, de cara, eu posso chegar aqui, clico nesse mais e é de Data Label, que ele coloca acima. E depois é só clicar aqui. Então, veja só, dessa maneira,
nós conseguimos aqui formatar os nossos gráficos. Faltou clicar nessa aqui e remover. Então, veja só, já estamos prestes a atingir aqui o nosso objetivo. Mas agora, para esse gráfico aqui, o gráfico de barras, ele deve estar em ranho. Vou passar agora o segredo para ele estar assim. Na verdade, um gráfico, ele é um espelho da tabela. Tudo que a gente fizer na tabela irá aqui refletir no gráfico. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar à tabela e ordenar essa coluna aqui em ordem crescente. Como que eu faço isso? Chego aqui nessa tabela, clico nesse botão aqui, depois vou para More Sort Options. Ao clicar aqui, eu vou até a ordem crescente, esse ascending. Vou clicar aqui. Então, por padrão, ele seleciona a primeira coluna, que é essa dos produtos. Não, tem que ser a outra coluna, que é a sum of quantidade. E vou clicar aqui em OK. Ele aqui ordenou em ordem crescente e cá ordenou do maior para o menor. Então, aqui está. Por questão de tempo, eu não vou aqui modificar os títulos. Eu vou mandar depois essa planilha de jeito como está. É só adicionar os títulos. Então, agora, o que vai faltar é adicionar aqui este slicer aqui. De modo que ao clicar no slicer, eu quero ver aqui os gráficos a mudar. Esse é o meu objetivo. Agora, como é que eu faço para adicionar um slicer ou um segmentador de dados? Simples. Aqui em qualquer tabela, clico, vou para Pivot Table Analyze e aqui eu vou até Insert Slicer. Se fosse em português, seria segmentação de dados. Vou clicar aqui e eu quero filtrar por produto. E ao clicar em OK, veja só, aqui estão os produtos. Eu posso clicar aqui, Ctrl X e trazer para cá com Ctrl V. Aqui está. Ctrl V, aqui está. Ótimo. Agora, ao clicar aqui, veja só, mas nós temos um pequeno probleminha. Só interage esse gráfico aqui. Os demais gráficos não interagem. Por quê? Porque quando eu criei esse slicer aqui, eu criei o slicer com base nessa tabela. Agora, eu tenho que dizer para o Excel que aquele slicer deve afetar as demais tabelas. Então, como é que eu faço isso? Simples. Ao clicar no slicer, tem uma opção aqui que é o Report Connections, que seriam as conexões do relatório. Então, ao clicar aqui, o que o Excel faz? Ele aqui exibe todas as tabelas, que são quatro tabelas que eu tenho, que me permitiram criar esse pequeno relatório. Ok. Ele a dizer o quê? Ele a dizer que, do momento, só está conectado, só está vinculado a uma tabela. Então, o que eu tenho que fazer é marcar aqui nas outras tabelas e clicar aqui em OK. E ao fazer isso, eu já consigo aqui, veja só, mudar aqui o comportamento das outras tabelas, que por consequência vai aqui afetar o comportamento desse gráfico aqui. Então, dessa maneira, nós conseguimos aqui alcançar esse objetivo, que era pegar aquela base de dados toda ela grande e aqui criar o nosso relatório. Agora, o que faltou aqui são pequenas formatações, mudar aqui a cor do fundo do slicer, adicionar aqui os títulos e modificar um pouco aqui a formatação desse gráfico aqui para estar mais legível. Mas agora,
Esse é o passo a passo para fazer um relatório no Excel. Tens que pegar a sua base de dados, usar Pivot Table para fazer análises e das análises já vamos criar os nossos gráficos e depois podemos usar aqui o recurso Slicer para poder interagir com o nosso relatório, para que a gente poder exibir vários cenários, ok? Então, essa aula de hoje foi proveitosa? Se sim, peço seu feedback aqui nos comentários. Os recursos que eu apresentei hoje foram novos para alguém? Imba, boa noite, sim, foi muito interessante. Ok, e são aspectos novos para mim. Tá certo, tá percebido. O dono do IDL, muito interessante. Nelson, foi sem dúvidas interessante, boa. Então, como eu falei, né, no início dessa aula, esse relatório que eu fiz aqui, na verdade, é um relatório bem básico, como pode ver. É um relatório aqui bem básico. Agora, tem essa cor que eu trouxe que pode ter, alguém pode ter tido dúvida de como é que eu fiz para extrair uma cor num certo lugar e trazer para um dashboard. É o seguinte, porque a gente de tempo é complicado de eu chegar aqui e explicar todos os detalhes dentro de 40 minutos. Mas agora, veja só esse dashboard aqui, que é um dashboard que eu ensino do outro lado no curso, em que eu pego ou eu ensino como pegar o logotipo da empresa na qual trabalhas e fazer todo o relatório para o tema das cores estar congruente com o relatório, com o logotipo da sua empresa, da sua empresa. E trazer aqui, e trazer aqui todos esses elementos, os filtros, não filtros, como pode ver. Então, clica aqui num filtro, os gráficos vão respondendo consoante o item que é filtrado. Então, como eu disse no início, se você ficou impressionado com o que eu mostrei no início dessa aula, não tem noção do poder disso aqui. Disso aqui, não tem noção do poder de um relatório, de um relatório. Sempre que os meus alunos pegam esses conceitos, aplicam nas suas bases de dados e expõem nas reuniões, sempre recebem aplausos dos seus gestores. Por quê? Porque eles entregam um trabalho diferenciado. Então, saber como fazer um dashboard vai ser o diferencial para a sua carreira. Ok, olhando aqui para o chat, estou a ver aqui o Nelson disse que pedia que eu agradecesse, elas pediram que eu disponibilizasse o link para acompanhar. Ok, vou fazer isso aí. Então, senhoras e senhores, eu vou aqui terminar a minha partilha. Vou aqui terminar aqui minha partilha e agradecer pela atenção e pelos feedbacks recebidos da vossa parte. Então, eu vou fazer esforço de disponibilizar essa aula juntamente com a aula da semana passada, que eu não me esqueci ainda esses dias. Ainda esses dias. Então, senhores, paramos por aqui e até a próxima. Boa. Até lá.